Olá, queridos. Espero que estejam bem. Já fizemos a oração da manhã. Nesta semana, a oração da manhã tem como base o Salmo de número 61, salmo onde o salmista pede proteção a Deus. E nós estamos vivendo um tempo tão violento. Então, é muito importante que nós façamos a oração logo ao amanhecer, preferencialmente antes de sairmos de casa, colocando diante de Deus nossa vida, nossas famílias. E na oração da manhã, nós temos como base o Salmo de número 94. Eu vou ler a partir do verso 16. A palavra de Deus diz: Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo: os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustenta. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Até aqui a palavra de Deus. O Salmo de número 94 é um salmo onde há um apelo pela justiça de Deus. E no início dele está escrito o seguinte: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Em uma outra mensagem, eu falo que Deus não é um Deus de vinganças, Deus é um Deus de justiça. E eu fui confrontada por um seguidor que diz: não, você está equivocada, Deus é um Deus de vinganças. Mas eu entendo aqui que quando a Bíblia diz que Deus é um Deus de vingança, ela quer dizer que a vingança de Deus não é a vingança do homem. E se isso não ficar claro, muitas pessoas podem fazer confusão e agirem de forma vingativa. Porque se Deus, que é Deus, é um Deus de vingança, eu também posso me vingar. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra, não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a agirmos de maneira sábia e colocarmos em suas mãos as nossas necessidades, sejam elas quais forem, inclusive aquelas que necessitam da operação do juiz da terra. Eu acredito que em todo tempo nós necessitamos disso, porque o homem não tem senso de justiça como Deus tem. Então, se o homem não estiver ligado a Deus, se ele não for movido pelo Espírito de Deus, quem garante que ele vai julgar da maneira justa, seja ele quem for? A palavra de Deus em Romanos 12, 19 diz que nós não devemos pensar em vingança e se entregarmos nas mãos do Senhor, porque Ele faz a vingança, ou seja, Ele faz a justiça acontecer. A vingança de Deus tem relação com a justiça, com o cumprimento da palavra, e não podemos compreender que Deus é um Deus vingativo, ou seja, Ele vai se vingar do seu inimigo. A pessoa te tratou mal, Ele vai lá se vingar dela por você. Não, isso não existe. Isso não existe. Deus sabe fazer as coisas da maneira correta. Mas nós não podemos pensar que a justiça de Deus é movida pelas emoções da justiça humana, onde o homem age movido pela ira, onde o homem age movido pela carne. Então isso precisa ficar claro. A Bíblia deixa sempre aqui claro que Deus preza para que a sua justiça se cumpra.
porque é por amor do seu próprio nome que isso se faz necessário. Caso contrário, nós teríamos um Deus que diz uma coisa e faz outra. Nós teríamos um Deus que é vingativo, mau, mas quer que sejamos santos. Como isso? Isso não pode acontecer. Então, no meu entendimento, e se eu estiver equivocada, que o Senhor fale comigo. Mas eu não posso chegar aqui e trazer uma mensagem apresentando a vocês um Deus vingativo e mau, fazendo você acreditar que Deus vai matar aquela pessoa que te causou um dano, porque não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus nos dá o livre arbítrio e cada um de nós vamos plantar e também colheremos, se Ele não nos perdoar, se não houver arrependimento, mas se Ele resolver estender a sua misericórdia, a pessoa vai ser perdoada e não poderemos fazer nada. Ainda que o nosso desejo mal queira que haja uma vingança, como aconteceu com Jonas. Ele foi enviado a Nínive, mas recusava ir, por quê? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E se irou quando Deus mostrou misericórdia, quando o povo de Nínive se arrependeu. Porque ele desejava a vingança. Ele desejava o castigo. E eu não posso pregar um Deus assim. Porque no meu entendimento, este não é o Deus que eu prego, o Deus da Bíblia. Então, embora aqui esteja escrito, Deus é o Deus da vingança, não é a vingança humana. Os pensamentos de Deus não são os nossos, não podemos confundir isso. Temos responsabilidade ao pregar a palavra, para não confundirmos as pessoas que ainda são fracas na fé. Então, aqui no Salmo de número 94, ele inicia dizendo que Deus é um Deus vingativo. Por quê? Porque ele busca justiça. Justiça. E ele não faz, jamais faz justiça com as próprias mãos. Ele busca a justiça de Deus. Então, ele demonstra aqui nesta passagem que ele precisa de Deus para se libertar dos perversos. E Jesus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, não é contra a pessoa. Então, vamos lá. Aqui o salmista diz: quem se levantará a meu favor? Quem? Deus. Deus. E ele diz: ainda que a minha alma tenha multiplicado inquietações, ou seja, ele está ansioso, ele está angustiado. Ele mesmo diz: olha, as tuas consolações me alegram, porque ele espera em Deus. E se nós não agirmos da mesma maneira, se nós não aprendermos a buscar a justiça de Deus, sofreremos, querendo fazer vingança, querendo fazer a nossa própria justiça. Então, que neste dia você coloque todas as suas necessidades diante de Deus e peça a Ele justiça. Justiça. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigada por sua palavra, Espírito Santo, obrigada. Que o Senhor fale, meu Deus, porque de mim nada vem. Toque no coração de cada pessoa para que ela compreenda a tua mensagem. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos neste dia, debaixo das tuas poderosas asas. Amém. Queridos, um dia de paz. Que Ele fale com cada um de vocês.